A Caçada estava programado para ser lançado em 2019, foi adiado para 2020 e por conta aí da chegada do coronavírus, o filme foi lançado diretamente em on demand. O filme mostra um grupo de ricos caçando outro grupo de pessoas e a gente desenrola o motivo disso tudo tá acontecendo. É uma história basicamente sobre os caçadores versus a caça. Vou falar sobre esse filme sem spoilers e quando eu for dar spoilers e explicar o significado dele e o final, relaxa que eu aviso vocês. Vamos começar agora então a falar sobre A Caçada. This is a wild game of survival. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre A Caçada. Antes de começar o vídeo, deixa aquele like aqui que me ajuda demais. Se inscreve no canal no botão vermelho aqui embaixo, é muito fácil, muito rápido, clica lá. E também não se esquece de comentar lá embaixo a sua opinião sobre o filme. E claro, se você já assistiu ele, me fala o que você achou do final e se você entendeu aí o que eu entendi. Coloca lá embaixo. Esse é aquele tipo de filme que não tem momento ruim. Ele mostra um grupo ali de 12 pessoas acordando em um vale sem saber o que está acontecendo. Eles recebem armas e devem ali fugir para salvar as vidas deles, já que outras pessoas estão caçando todos eles. O começo já tem uma energia incrível e as cenas ali de ação no vale são fantásticas. Mas o que pode ficar confuso para algumas pessoas é a forma ali que o filme tenta colocar frases e diálogos que implicam diretamente a críticas sociopolíticas e às vezes até mesmo a fake news e coisas ali do tipo. A Betty Gilpin, como a Crystal, foi uma protagonista muito agradável, ela fez o papel dela funcionar muito bem e ela segura o filme ali nas costas porque ela apoia muito bem todo o roteiro maluco que o filme constrói em volta dele. E ao lado dela temos a Hilary Swank, que ali junto faz uma antagonista fenomenal. As duas têm uma das melhores cenas de luta feminina que eu vi aí há muito tempo, então assim, fantástico. Quesito de luta, esse filme me surpreendeu bastante. O final do filme, pra quem quiser saber, entrega ali uma resposta necessária, tudo que ele promove. Então você tem um final redondinho, um final fechado que te entrega tudo que ele propôs e você tem aquela conclusão bem redonda. O diretor Craig Zobel conseguiu fazer o roteiro funcionar muito bem, porque ele sabe trazer planos sequenciais muito bem explanados do filme. Então as cenas ali, quando tem bombas, quando tem explosões, quando tem tiros, são muito bem feitas e é claro, é um filme de baixo orçamento. Alguns efeitos visuais não são tão legais, mas as cenas são tão bem dirigidas que eles acabam se tornando legais. E não só política que o filme aborda, mas ele também aborda como as fake news abalam diretamente a vida das pessoas. E é claro que eles abordam isso de uma forma um pouco mais visceral e brutal do que o esperado. Porém, concluindo, A Caçada é um filme que me surpreendeu, ele tem ali um tom divertido, sabe trazer um humor negro muito instigante e me deixou bem pensativo no final das contas. E eu recomendo muito que você assista. A partir desse momento o vídeo vai ter spoilers, eu vou explicar sobre a mensagem do filme e sobre o final dele. Então se você ainda não assistiu o filme, vai assistir. Depois volta aqui pra gente comentar sobre isso. E claro, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal aqui também porque é muito importante. E comenta aí se você vai ou não assistir o filme e depois volta pra gente comentar sobre o final. Faça isso. A Caçada começa com um grupo de pessoas conversando ali por mensagem de texto, tipo WhatsApp, que eles estão ali num grupo. E eles estão falando sobre caçar pessoas. E mais pra frente no filme nós descobrimos que eles estavam realmente falando em sentido figurado. E essas mensagens ali ocorreram um ano antes dos acontecimentos que a gente vê no filme. A Tina e os amigos desse grupo têm altos cargos em uma empresa, mas com o vazamento de todas essas mensagens, eles são demitidos. E o grupo ali acaba se juntando para fazer essas mensagens se tornarem realidades. Esse grupo é conhecido como Manorgate. Eles agora rastrearam todas as pessoas que postaram coisas sobre essa tal caçada. Eles fizeram uma lista complexa, pegaram todas as habilidades e medos dessas pessoas e colocaram nesse jogo sádico aí que eles estão preparando. Eles contrataram um consultor militar para ajudar eles no treinamento, fizeram arco e flecha, tiros, então eles sabem fazer tudo que uma pessoa de elite saberia. E agora eles vão caçar essas pessoas que fizeram todas essas fake news pra eles. Eles largaram essas vítimas no meio do nada e começaram essa caçada insana. E na mente desses caçadores, toda essa caçada é justificável. Só na mente deles, porque o negócio é muito maluco. E depois de muita morte, muita correria, a gente chega ali na cena final, onde a gente tem a conclusão de tudo que a gente viu durante o filme. Com todos esses caçadores da caçada mortal sendo mortos pela Crystal, e também todas as caças também sendo mortas, menos ela vai buscar a grande líder, que é a Tina. A Crystal então vai até a tal mansão que mencionaram durante todo o filme, e chegando lá, a Tina acaba revelando o tal plano maléfico que ela fez pra caçar todos eles. E a Tina e a Crystal tiveram uma longa discussão,
discussão acabou ali que a Crystal acaba falando, mas você tem uma mansão, e a Tina fala, isso não é uma mansão, isso é uma casa com 2 quartos que eu aluguei na Croácia e não é uma mansão. E aí todo mundo fala, mas é meio que uma mansão e é meio que uma caçada que você planejou. E aí a Tina fala, não, tipo, não é isso que você tá entendendo, você tá entendendo tudo errado. E depois de toda essa conversa, essa lenga-lenga das duas, a gente percebe que a Crystal que eles pegaram foi a Crystal errada. A Tina fala pra Crystal que eles estavam atrás da Crystal que usava um nome de usuário online chamado Justice for All. Então a Crystal fala pra Tina que eles pegaram a Crystal errada. O nome dela é Kristen May com Y no final. E eles queriam a Kristen May com E no final. A Crystal até ressalta que às vezes ela recebe cartas dessa outra Crystal na casa dela. E a Crystal, que tem um treinamento militar e a Tina não sabia, acaba tendo um confronto gigantesco ali com a Tina. As duas quebram toda a casa basicamente e acabam se autodestruindo. A Crystal acaba matando a Tina e aí quando a gente vê o final do filme, a Crystal se limpou, vestiu ali um vestido e está saindo pro jatinho da Tina pra voltar pra sua vida normal, agora com o cachorro que a Tina tinha na casa dela. E assim o filme acaba. A caçada fala muito sobre os perigos de usar as redes sociais de forma errada. A caçada fala muito sobre o perigo de usar as redes sociais, mas ele também coloca muito sobre crítica sociopolítica, mudanças climáticas e, claro, sobre a alienação que nós vivemos hoje em dia. O grupo da Tina, de uma forma brutal, queria ensinar para essas pessoas o quão ruim pode ser uma fake news e como as palavras usadas na internet deliberadamente podem impactar na vida das pessoas e depois impactar na própria vida dessa pessoa que falou essas palavras. Então, antes de afirmar algo que você não sabe, é melhor você ficar quieto ou você tentar procurar e se aprofundar mais no assunto antes de sair falando merda online. E tem outra cena também que aborda muito sobre você acreditar na pessoa antes de sair julgando ela. Em um certo momento no filme, a Crystal se junta ali ao Dom, que afirma que também estava sendo caçado. Eles meio que matam todos os caçadores e a Tina fala o nome do Dom no rádio. A Crystal então acaba não acreditando na própria palavra dela, que ela já conhecia o Dom e ela sabia que ele era um cara de bem, e mata ele achando que a Tina e o Dom, na verdade, eram ali uma dupla. A Crystal então acaba nem acreditando no que ela mesma já tinha visto. Ela estava acreditando no Dom, eles eram amigos ali, eles formaram uma amizade e ela sabia que ele era uma pessoa de boas ali, do bem, mas aí ela foi pelo que a Tina falou. A Tina falou o nome dele no rádio, meio que falou, Dom, ela já encarou aí, ela já sabe que você tá no lado dos caçadores. E aí ela mata ele, sem deixar ele nem dar uma explicação. E aí quando a Crystal e a Tina estão ali lutando até a morte, a Tina acaba revelando cruelmente que o Dom nunca fez parte desse grupo e que era tudo um truque pra enganar mesmo a Crystal. E essa cena mostrou muito sobre você acreditar numa declaração que você nem sabe se é real, você não tem provas concretas ali pra apoiar que aquela pessoa não tava do seu lado. E é exatamente isso que essa cena quer afirmar, que as pessoas julgam antes de conhecer a verdade. E o filme, como eu disse, aborda muito sobre política, mas de uma forma diferente. Ele gosta de colocar muitos diálogos extensos que abordem política, e isso é perceptível lá no começo do filme, quando a gente tá ali na mercearia, com os dois caçadores conversando um com o outro, e eles falam assim, bem deliberadamente sobre o que eles querem referente à política e mudanças climáticas, se vocês verem na TV passando ali o urso polar. Então assim, o filme ele coloca coisas implícitas pra você, mas ao mesmo tempo algumas entrelinhas ficam escondidas. E ele também aborda muito sobre o politicamente correto. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade ali que tem a cultura do cancelamento muito implícita. Nós temos que ser 100% perfeitos. Se a gente falar algo errado, nós somos imediatamente cancelados. E essa cultura é muito abordada no filme, tanto quanto a toxicidade que as redes sociais colocam na nossa sociedade. E é nesse momento que o filme coloca frente a frente a direita e a esquerda. Então, você prestando atenção, você vai ver tudo isso desenrolando durante o filme. De uma forma subjetiva, mas você acaba vendo. Chegamos então ao questionamento final sobre por que a Tina chamava a Crystal de bola de neve durante todo o filme. A Crystal então, enquanto elas estão ali na cena da cozinha, pergunta pra Tina sobre o porquê de chamar ela de bola de neve a todo momento. E a Tina revela que, na verdade, ela chama ela de bola de neve como se fosse uma referência ao livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. No livro, o Bola de Neve é um líder que acredita que todos os porcos são mais inteligentes do que qualquer outro animal ali existente. E ele acredita tanto nessa própria causa e com tanta dedicação que ele acaba até enlouquecendo, e isso é exatamente o que o filme passa ali numa mensagem diferente. Mostra que o sistema de crenças e a capacidade de analisar uma situação é vista de um ponto de vista diferente. E o
o filme também tem uma referência muito implícita a 1984, também do George Orwell. Já esse livro fala sobre as formas do poder e como esse poder pode ser destrutivo para a pessoa que está implicando nele. Que é exatamente o que acontece com a Tina e com os amigos dela. Então, resumindo, no filme não tinha bondosos e não tinha maldosos. Tinha pessoas de lados opostos que conflitavam nos interesses, conflitavam nos pensamentos e acabou dando no que deu. Só que as pessoas, em vez de resolver com diálogos plausíveis, resolveram com uma matança ali desnecessária. Que eu curti, mas que foi desnecessária foi. Esse foi o meu ponto de vista, espero que vocês tenham entendido. Eu falei abertamente sobre tudo que eu percebi no filme. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários, é claro. Somos seres humanos, não somos 100% perfeitos. Nós erramos, nós temos nossas imperfeições, mas eu quero saber, se eu deixei alguma coisa aí em aberto que você não entendeu, coloca nos comentários. Coloque seu ponto de vista lá também, porque eu quero muito ler o ponto de vista de vocês. Se você concordou comigo, também deixa lá nos comentários, porque eu quero discutir. E não se esquece de deixar o like, porque eu preparei esse vídeo com muito carinho para todos vocês. Se inscrever aqui no canal, no botão vermelho gigantesco. E claro, e nas minhas redes sociais me seguir, porque lá vocês podem indicar filmes pra mim, séries pra mim. Eu vou assistir, trago sempre review aqui no canal, ou no próprio Instagram, ou no Twitter. Mas eu sempre trago vários conteúdos pra vocês. Então, faça isso. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, gente. E tchau!